Muito bem, estamos de volta com Conexão Popular. Hoje, recebendo no nosso estúdio o prefeito Ortiz Júnior, reeleito, quase 75 mil votos aqui na cidade de Taubaté. Luiz, abre o bloco, por gentileza. Prefeito, eu vou abrir o bloco com uma pergunta sobre a Universidade de Taubaté. A Universidade de Taubaté tem a sua autonomia financeira, didática, todos nós sabemos disso. Mas o município seria um corresponsável pela instituição. Se o senhor não pode o menos, pode de repente poder ter o mais. Por exemplo, na década de 90, houve, embora desastrada, mas houve uma intervenção do prefeito Salvador Correia na Universidade de Taubaté. Não foi uma intervenção boa para a época, mas o prefeito pode fazer até isso. O senhor, certamente, bem informado de tudo quanto é na cidade, sabe da situação difícil financeira, porque passa na universidade. Situação difícil que o reitor nega, mas eu acho que não caiu a ficha dele ainda, porque existe essa situação. Pessoas de lá de dentro, que ocupam altos cargos, falam a preocupação com a questão financeira. Só para dar um exemplo da situação financeira da Unital, que todo ano que tem vestibular, a Unital pagava para os funcionários uma taxa de 100, 120 reais para trabalhar no vestibular. Esse ano ninguém recebeu, porque não tinha. Não tinha, e esse dinheiro vai ser reservado para ajudar a pagar o 13º, em dezembro e janeiro. Quer dizer, o senhor tem muito mais informação do que eu sobre a Universidade de Taubaté. Fora na de imprensa, que aumentou, né? E a universidade, depois da implantação da Anhanguera, ela continua a mesma, não mudou. Continuou com a mesma mensalidade cara, em comparação com a Anhanguera. Aí, resumindo tudo, quer dizer, o senhor tem algum plano para a Universidade de Taubaté, a partir do ano que vem, chamar o reitor, conversar, o que o município pode ajudar? Luiz, a situação realmente financeira da universidade é difícil. Eu não sei nem se ela está repassando para o IPMT o que foi aprovado, o que o senhor mandou para a Câmara foi aprovado, né? Foi. A questão do acordo que foi feito. Eu não sei nem se ela está repassando, esqueci até de verificar isso aí, se ela está repassando ao IPMT. Então, esse é o nó, esse é exatamente o nó da questão. A situação financeira da universidade é difícil, como é difícil a situação de todas as universidades do país, sejam públicas, sejam particulares. Então, isso não é um fato que atinge só a Universidade de Taubaté. Isso é importante dizer, quer dizer, a crise econômica não é culpa do reitor, não é culpa dos pró-reitores. A crise econômica é o cenário nacional, que faz com que as pessoas percam emprego, a descrença no país, num país que o governo federal arrecada X e gasta 2X, essa é a grande crise do país, na verdade. Não estou pondo culpa no reitor, não. Eu acho que o problema da universidade vem de longa data já, que não só adequou o mercado. Então, mas eu só estou justificando para você que, obviamente, não tem motivo nem razão para intervenção. Não. Apenas citei um exemplo da década de 90, que o senhor lembra, né? Claro, lembro bem. Foi realmente muito desastrada aquela intervenção. Então, é um fato que atinge o Brasil. Atinge os municípios, atinge as universidades, atinge a Universidade de Taubaté, que é uma autarquia municipal em que o aluno paga, remunera, obviamente, a mensalidade. O problema da universidade é que eu entendo que ela demorou um pouco para tomar medidas. A universidade, ela vive, uma parte dela, da sua receita, vive do repasse do FIES. O governo federal deve para a Universidade de Taubaté um valor razoável, quase 12 milhões de reais de FIES, e não há intenção, a gente não enxerga intenção no Ministério da Educação de fazer o repasse, mesmo porque o governo federal precisa fechar as contas no positivo, precisa diminuir esse déficit. E se repassar agora em dezembro, vai aumentar esse déficit. Então a gente não enxerga no governo federal o desejo de fazer o repasse. Isso agrava a situação da universidade nesse final de ano. E a universidade, a dificuldade que eu enxergo lá hoje, na reitoria, nas pró-reitorias, é esse desejo de fazer o ajuste das contas. Reduzir o valor de contrato, tem que reduzir 30% do valor do contrato. Foi isso que nós fizemos em 2013, que aliás com a ajuda de 2 professores da universidade, que é o professor Dacione e o professor Florenzano, que eu mencionei aqui. Então eles fizeram na prefeitura, nos ajudaram a fazer. Tem que, evidentemente, fazer um ajuste financeiro grande. Eles começaram a fazer timidamente, mas começou. O professor Florenzano foi pró-reitor da universidade até o ano passado, se eu não me engano, até de se aposentar. Pró-reitor de finanças, exatamente.
Então, esses ajustes é que a prefeitura tem cobrado da universidade. E cobrado por quê? Porque foi acionado um alerta importante do Instituto de Previdência do município de Taubaté. A universidade não repassou ao Instituto de Previdência a parcela desse grande parcelamento que foi feito, a parcela correspondente ao mês de setembro, do grande parcelamento que foi feito desde o ano passado, das parcelas, do valor da contribuição previdenciária da universidade, dos seus funcionários, aliás, contribuição patronal, para o Instituto de Previdência. E existe uma legislação aprovada no município de Taubaté pela Câmara Municipal que estabelece a retenção pelo Ministério da Previdência do Fundo de Participação do município de Taubaté, do FPM, da cota parte do FPM, caso a universidade se mantenha inadimplente com essas parcelas previdenciárias junto ao IPMT. Isso seria, para o município, uma catástrofe. Ou seja, vai estourar na mão. Então, não pode estourar. Aí não pode estourar. Quer dizer, não tem sentido a prefeitura perder a sua cota parte do FPM, do Fundo de Participação de Municípios, que é um valor importante na realização orçamentária anual da prefeitura, em razão da inadimplência da universidade da sua parcela do IPMT. Por isso que eu perguntei para o senhor, porque a responsabilidade, quer dizer, o prefeito tem que estar preocupado com uma situação que, se for a bancarrota, não estamos desejando, mas pode prejudicar o município como um todo. Não há dúvida. Agora, uma perguntinha, prefeito, só para completar, se o senhor quiser, terminou? Posso completar outra pergunta? Eu completo na sua segunda Em resposta. 1992, tão logo seu pai foi eleito prefeito, José Bernardo Ortiz, pela segunda vez, tão logo foi eleito, ele deu uma entrevista defendendo a estadualização da Unital. De lá para cá, eu não lembro que ninguém falou mais nada. O senhor acha que esse é o caminho? O governo do estado tem condições de estadualizar a Unital? Não tem condição e não vai fazê-lo. Isso foi tentado inúmeras vezes depois disso, isso foi dito ao governo do estado inúmeras vezes e o estado não manifestou nenhum interesse, pois porque é uma instituição cara, é uma instituição grande, é uma instituição com muitos servidores de carreira. Então, o estado tem feito um esforço enorme para manter a Universidade de São Paulo, para manter a Unesp, para manter a Unicamp. Imagina ter mais uma universidade dessa. Privatizar nem pensar. Não, aí não. Aí não há nenhuma... Isso é patrimônio do cidadão taubatiano. É isso que eu ia perguntar. Até o próprio prefeito é contrário a essa possibilidade. Não se discute isso. Não tem como se discutir isso, mesmo porque isso acarretaria um desemprego em massa dos servidores da universidade. Eu tenho lá milhares de servidores que trabalham lá e que são de carreira do serviço público municipal e que têm garantido os seus direitos. Privatizar significaria uma demissão em massa nesse momento em que o município atravessa de grande desemprego. A quebra do IPMT de início. Daí sim. O que a gente tem que ajustar. Por que em 92 o pai falava isso na ocasião? Porque ele havia conseguido a estadualização, quando ele foi, nesse período, deputado estadual, de 90 a 92 ele foi deputado estadual, e ele havia conseguido a estadualização da FANQUIL. Ele foi o autor do projeto de lei da estadualização da Universidade de Engenharia Química de Lorena. Hoje ela é um braço de uma das universidades de São Paulo. Então é por isso que ele dizia que o caminho era esse. É óbvio que depois de tanto tempo essa possibilidade desapareceu, a universidade tem que se ajustar. É por isso que eu tenho insistido com a Universidade de Taubaté. É possível, obviamente, atravessar a crise, mas é possível atravessar a crise se ajustando, diminuindo seus custos. A universidade ela tem que investir no ensino. E para investir no ensino, que é o fim para qual ela existe, ela tem que diminuir os custos dos meios. E aí essa insistência grande que eu tenho feito, sem discutir, obviamente, intervenção, mas pressionando, muito embora a universidade tenha autonomia financeira, autonomia administrativa e autonomia pedagógica, essa autonomia financeira ela deve ser zelada pela universidade, mas ela tem que observar que as receitas do município elas não podem ser comprometidas em razão de uma falta de ajuste fiscal dentro dos custos da própria universidade. Então, a minha pergunta foi só nesse sentido de saber, e estou sabendo agora que o senhor se mostrou bem inteirado e que está conversando com a universidade sobre a situação. O prefeito não está omisso, está inteirado em toda a situação. Nós oficiamos, essa semana passada eu oficiei ao professor Zé Rui, oficiei aos pró-reitores, oficiei a todos os conselheiros dos conselhos da universidade, sugerindo 15 medidas administrativas
para conter custos na universidade, para que ela possa o ano que vem enfrentar a crise. Ainda sobre a universidade, praticamente tomou o bloco inteiro, o professor José Rui, em diversas situações e ocasiões aqui conosco, no Conexão Popular ou em entrevista a mim mesmo, disse da sua, aliás, foi plataforma da sua reeleição, campus unificado da Universidade de Taubaté. O que o senhor pensa a respeito disso? A prefeitura, ela tem condição de colaborar com a universidade, com a área. Com a área? A área está reservada, aliás, 2 áreas reservadas para a Universidade de Taubaté. Uma primeira área dentro do Parque Tecnológico, lá no Distrito Industrial do Unoparque, que nós inauguramos em março, abril desse ano. Está lá uma área reservada para as engenharias da universidade, uma área grande. E depois, ali na beira da Dutra, uma área grande do município, tem lá 100 mil metros quadrados reservados para a universidade desenvolver o seu campus único. Só completando aqui a resposta ao Luiz, na pergunta anterior, o Luiz disse, o que a prefeitura faz para ajudar a universidade? A prefeitura coloca hoje no cofre da universidade, por meio dos seus convênios, o convênio da monitoria do integral. Um convênio de monitoria do integral. Toda a monitoria do programa integral é feito pela Universidade de Taubaté. Depois o desenvolvimento da educação infantil na primeira infância. Através da Universidade de Taubaté mesmo, que a universidade subcontrata a FUST. Mas a Universidade de Taubaté. Esses 2 convênios somam por ano um aporte financeiro de 30 milhões de reais da prefeitura na universidade e a taxa de administração da universidade é de 6%. Portanto, a universidade, ela desenvolve esses serviços para a prefeitura e ela coloca em caixa 6% desses 30 milhões. Então, eu entendo que a prefeitura colabora muito com a universidade, do ponto de vista de parceria, do ponto de vista de colocar recursos lá dentro para que a universidade possa passar por essa crise. CIMUB, alguma alteração prevista para 2017? Nenhuma alteração, a gente tem a manutenção das bolsas já concedidas, são 2 milhões de reais de bolsas concedidas. Tem um esforço, obviamente, do orçamento do ano que vem para novas bolsas, mas a gente mudou um pouco a feição disso. Eu tive a oportunidade de dizer isso na campanha eleitoral, a gente mudou a característica do CIMUB. Não sei se vocês se recordam, em 2012, a nossa ideia era exigir do aluno que recebia uma bolsa de estudo uma contrapartida ao município num serviço, principalmente no serviço de saúde. Eu enviei o projeto de lei para a Câmara, o projeto de lei não passou, o projeto de lei foi rejeitado da maneira como a gente encaminhou para a Câmara. Uma comissão de vereadores entendia que aquele não era o melhor caminho, embora havia sido uma proposta do plano de governo de 2012, mas os vereadores entenderam que aquela não seria uma contrapartida, uma contraprestação à bolsa de estudo que os vereadores entendiam adequada naquele momento. Então, eu não pude exigir isso a partir de uma bolsa de estudo dada. Então, o que eu fiz? Eu pude crescer muito as bolsas de estágio. Eu tenho um convênio com o CIEE. Esse convênio com o CIEE me permitiu contratar 600 estagiários, 90% deles da Universidade de Taubaté, 600 estagiários que recebem da prefeitura uma bolsa estágio e pagam os seus cursos universitários a partir dessa bolsa que a prefeitura remunera para eles e eles prestam um serviço para a Prefeitura Municipal de Taubaté de 6 horas. Então, na verdade, se você somar as bolsas de estudo por meio do sistema CIMUB e somar as bolsas de estágio por meio do convênio CIE, a gente tem talvez o maior programa de bolsas de estudo dos últimos 30 anos num período só de mandato. A gente tem que somar a bolsa estágio, que é realmente um avanço grande com essas 600. Dá ainda para ampliar? Essa dá para ampliar, essa é a proposta? Pouco, mas é possível ampliar. Muito bom. Mais um rápido intervalo. Nesse bloco nós falamos de uma coisa que é muito importante para a cidade de Taubaté, para o município de Taubaté, sem dúvida nenhuma, que é a universidade, a nossa querida Unital. Voltamos em instantes com Conexão Popular. Até já.